Vamos ouvir a palavra do Senhor pela nossa amada. Que o Senhor te abençoe. Jesus abençoa a tua filha. Fecha os teus olhos. Jesus querido, ela está diante de ti. Oh Senhor, usa a tua filha como tu queres. Que possamos receber a tua palavra, Jesus, também como tu queres. Abre o nosso coração. Existem pessoas nesta manhã que aqui adentrou, que precisa, Senhor, ouvir essa palavra. Então, Senhor, usa. Ela se coloca, Jesus querido, inteiramente dependente de ti, nas tuas santas e benditas mãos. Usa a tua filha, em nome de Jesus. Está aqui, minha linda. Pai, Senhor, para os irmãos, me encontro feliz em estar aqui juntamente com os irmãos. Trago um abraço do meu pastor, né? Como foi falado, estamos no campo de Bangu, congrego ali na congregação 229, ali em frente aos apartamentos do senador Camará. Trago um abraço do meu pastor Ronildo, ao pastor e à pastora dessa igreja, aos irmãos dessa igreja. Estou feliz em estar aqui numa manhã de consagração para bendizer o nome do Senhor, e mais feliz ainda, porque a presença do nosso Deus é real. Acredito que não tem ninguém que não tenha conseguido sentir a presença desse Deus, porque a presença desse Deus é real. Eu já cheguei sentindo um pedacinho do céu, já entrei nessa casa sentindo a presença do Todo-Poderoso. Irmãos, não se importe se a voz da Tainã embargar, porque diante da presença desse Deus, às vezes as lágrimas vêm, dá vontade de chorar, porque quem pode resistir a essa presença? Quem pode resistir à presença do Eterno? Aleluia! O nosso Deus é fiel, porque desde o início o Senhor, Ele confirmou a palavra de várias maneiras, principalmente em meio aos louvores. Então o nosso Deus, Ele é fiel. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 6. Eu leio, os irmãos acompanhem. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos repetir todos juntos o versículo 3? 1, 2, 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se você está sentindo a presença do Senhor, pode se assentar, dando glória ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é fiel, porque a sua glória já é presente neste lugar. Aleluia. Quando recebemos o convite para poder estar aqui falando da palavra do Senhor, entramos em oração e falamos: Senhor, qual palavra que o Senhor quer falar com o teu povo? O que tu queres falar com a tua noiva? E entramos em oração, porque nós somos dependentes dele. Se o Senhor não falar, não sai nada, não flui
que fala e o Senhor, Ele tem uma palavra para as nossas vidas. É bem verdade que quando falamos da palavra do Senhor, nos sentimos incapazes, sim. Por mais que o ser humano possa ter graduação, por mais que ele possa estudar, por mais que ele possa ler, por mais que possa se preparar, quando nos colocamos na dependência de Deus, bate aquele famoso frio na barriga, ficamos nervosos assim, mas não é por medo, mas sim por causa que a gente sabe que a Bíblia não é um livro comum, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada afiada de 2 gumes, que quando ela entra na vida do ser humano, ela entra para trazer mudança, ela entra para transformar, ela entra para avivar, ela entra para trazer e fazer algo novo sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele gerou no meu coração essa palavra. Eu falei, Senhor, é uma palavra conhecida sobre quando Isaías foi consagrado a profeta. Eu falei, mas o que o Senhor quer falar com a tua noiva dentro dessa palavra? E o Senhor, Ele começou a palestrar comigo. A gente sabemos que Isaías, ele era profeta, e Isaías, ele teve várias experiências com Deus, experiência marcante que transformava a vida das pessoas, experiência que marcou a vida de muitas pessoas. E a vida de Isaías, o testemunho de Isaías marcou muitas gerações. E chama atenção logo no início desse capítulo, que fala que no ano em que morreu o rei Uzias. E o Senhor, Ele começou a palestrar comigo nesse versículo. Aqui vai falar que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele viu a glória de Deus, e ali no capítulo começa a descrever como é, que ele viu os anjos, quantas asas tinha, começou a descrever toda a glória, a ponto, a visão foi tão forte, tão tremenda, que como nós lemos, Isaías, no versículo 5, ele declara ser um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando nós lemos o capítulo, a história de Isaías, nós não conseguimos enxergar o Isaías de lábios impuros. Quando nós lemos o capítulo, não conseguimos enxergar o Isaías de lábios impuros. Nós lembramos de Isaías profeta, que transmitia a palavra do Senhor, e as mensagens de Isaías eram mensagens que confrontava. A mensagem de Isaías era a mensagem que denunciava o pecado. A mensagem de Isaías ele não dava voltinha, ele já ia direto ao ponto. Deus falava, ele ia lá, entregava e falava a mensagem de Deus. Então, com isso, não conseguimos enxergar o Isaías de lábios impuros. Mas o que Isaías viu foi tão tremendo, foi tão forte, a presença de Deus foi tão sobrenatural, foi tão tremenda a glória que invadiu Isaías, que ele conseguiu enxergar de uma forma diferente a dependência do Senhor. Aí ele declara ser um homem de lábios impuros. E chama atenção que quando isso veio acontecer, no ano em que morreu o rei Uzias. E a gente vai, ao meditar na passagem, a gente vê que quando Uzias ele começa a reinar, Isaías ainda era jovem e ele admirava o ministério do rei Uzias. E a gente consegue observar que Uzias ele começou bem o seu reinado. Ele falou com Deus, ele pediu ao Senhor para poder ir na frente, e por ele se lançar diante do Senhor, por ele colocar Deus na frente, o Senhor ele entra, ele deu vitória, e ele foi conhecido por ganhar várias batalhas, tudo porque ele colocou o Senhor na frente. Só que depois não ficou tão bem assim. Ele ficou conhecido
conhecido como um rei que ganhou várias batalhas, só que depois vemos na história que o rei Uzias, ele como se tivesse usado Deus apenas para obter o que ele queria. E talvez por isso que percebemos que Isaías, ele só viu a glória de Deus quando morre o rei Uzias. E o Senhor, aí foi onde o Espírito Santo começou a palestrar comigo. Para Isaías ver a glória de Deus, o rei Uzias teve que morrer. Mas Tainã, você está querendo dizer que para ver a glória de Deus alguém tem que morrer na minha família? Não. Não é isso que eu quero dizer. O rei Uzias aqui nós vemos, quero dizer da atitude. Às vezes, para poder ver a glória de Deus, tem que morrer algumas atitudes, tem que ter algumas mudanças nas nossas vidas, para poder nós vermos a glória de Deus, para nós vermos a manifestação da glória de Deus, para poder se cumprir o chamado, para poder receber de Deus, para que o Senhor toque nos nossos lábios de forma sobrenatural, para poder contemplar a glória de Deus, tem que ter algumas mudanças na nossa vida. Confesso que eu tentei até fugir dessa passagem, é uma palavra forte, mas quem manda é o Senhor. Quando o Senhor fala, não adianta fugir, e precisamos falar o que o Senhor tem a falar essa noite. E o Senhor falava, para ver a glória de Deus, algumas mudanças é preciso fazer. Isaías, ele é bem detalhista na sua mensagem, tanto no ministério de Jesus, quanto no nascimento de Jesus, quanto nas obras que Jesus fazia. Ele descreve muito bem todas as obras que Jesus fez, tudo que Isaías, ele entrega, ele era detalhista, ele ia direto ao ponto, ele não fazia arrodeio na sua mensagem. Deus mandava, ele falava, ele era profeta, era usado por Deus, mas para ele ver a glória de Deus, para ele subir um degrau espiritual, para ele contemplar a glória de Deus, o rei Uzias teve que morrer. Isaías, ele teve um chamado inspirador. E o ministério de Isaías ainda ficou mais marcado a partir do capítulo 6, depois que ele viu a glória de Deus. E eu gosto muito de ler Isaías por causa do chamado, por causa da ousadia, por causa de quem foi Isaías. Isaías, ele descreve bem quando ele vai contar algo sobre o ministério de Jesus. Também no capítulo 53, ele descreve tudo que Jesus passou por nós. Isaías, ele vai descrever, eu costumo dizer que o capítulo 53 de Isaías é o capítulo, eu tenho como motivação. Mas motivação para quê, Tainã? Motivação para vermos a glória de Deus. Por quê? Para não abandonar o nosso chamado. Motivação para não abandonar a fé. Motivação para ver a glória de Deus. Por quê? Porque no capítulo 53, Isaías, ele descreve tudo que Jesus passou por nós e em nosso lugar. Isaías, ele descreve o caminho que Jesus passou, carregando a cruz mais pesada. Isaías, ele descreve as chicotadas, os açoites, tudo que ele passou a ponto de as pessoas se esconder o rosto, não olhar para Jesus, se escondia. E Isaías ainda descreve que o seu rosto não tinha, o rosto de Jesus não tinha parecer, não tinha beleza e nem formosura. Ora, Isaías descreve isso porque o rosto, o semblante de Jesus era feio? Não, ele não descreve, ele não quis dizer que Jesus era feio, mas porque o semblante de Jesus não tinha beleza e nem formosura, porque o rosto de Jesus, ele ficou desfigurado de tantas chicotadas, de tantos açoites, de tudo o que Jesus passou. Muitas das vezes, no meio da caminhada,
talvez pode ter algumas atitudes, talvez as lutas, as circunstâncias, pode fazer alguém desanimar, para tentar talvez desanimar no chamado, abandonar a cruz. Talvez alguma coisa possa querer algo de encontro no teu coração. Talvez você ache que não está suportando e que não vai conseguir suportar a caminhada. Mas o Senhor, Ele fala com você nessa manhã. Acha que não vai conseguir? Leia o capítulo 53 de Isaías. Quando você pensar em abandonar o chamado, quando você pensar em desistir da sua caminhada com Deus, quando você achar que não pode viver algo sobrenatural, quando você se achar incapaz, olha o que Jesus passou por mim, por você. Quer ver a glória de Deus? Deixa morrer o rei Uzias. Ou seja, deixa morrer algumas atitudes que te impedem de ver a glória de Deus. Para ver a glória de Deus, algumas mudanças que talvez você até sabe que tem que mudar, você até sabe que tem algumas renúncias que é preciso fazer, que tem algo na sua vida. O Espírito Santo já até falou com você, porque o Espírito Santo, Ele fala conosco. Ele fala conosco algumas atitudes que é preciso fazer no meio da caminhada. Mas muitas das vezes, o ser humano às vezes é teimoso. Mas o Espírito Santo fala, abandona algumas atitudes para ver a glória de Deus. É difícil uma vida de renúncia. É difícil abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. É difícil, mas mais difícil foi o sacrifício de Jesus. Mais difícil foi a cruz que Ele carregou em nosso lugar. É preciso algumas mudanças acontecer para ver a glória de Deus. E o Espírito Santo, ele me faz lembrar, Pedro foi conhecido no início como uma pessoa explosiva, como uma pessoa que não, digamos assim, que não tinha um linguajar muito leve. Ele tinha um temperamento curto, mas andando com Jesus ele teve que aprender. E como fala na palavra, quando Jesus fala para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria Jesus. Algumas pessoas falam que o galo cantar era o galo mesmo. Algumas pessoas falam que o galo é aquele galisco, aquele sino que tocava. De uma forma ou outra, seja como for, Jesus ele falou que antes que cantasse, galo iria negar. E conforme Jesus falou, assim aconteceu. E era preciso esse acontecimento, porque Jesus conhecia o temperamento de Pedro. Jesus, ele sabia como Pedro era, e Jesus sabia que era preciso essa transformação na vida de Pedro, porque Jesus sabia que ele poderia contar com Pedro para poder dar continuidade à obra de Jesus quando Jesus retornasse ao Pai. E depois que ali acontece, que Pedro nega Jesus 3 vezes, dali Pedro chora. Mas não foi um choro qualquer, não foi um chorar por chorar. Pedro chora de uma forma que daquele choro gerou um arrependimento. E é desse arrependimento de Pedro que começou a transformação na vida dele. A ponto de, aonde Pedro passar, a sombra de Pedro curar. A ponto de, aonde Pedro passar, as pessoas reconhecer não somente como aquele Pedro que tinha um temperamento explosivo, mas reconhecer Pedro como um homem de Deus, como um apóstolo de Cristo, como aquele que fazia milagre no nome de Jesus. E o Senhor acaba de me lembrar em Atos 9, se não me falha a memória, onde vai falar sobre a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, ou Tabita, e vai dizer, e ali conta a história que quando Dorcas, conhecida como aquela que fazia boas obras, aquela que curava, aquela que aquecia aquele que tinha frio, e Dorcas era muito amada, porque Dorcas
Dorcas, ela tinha um coração enorme, tinha um coração caridoso, ela cuidava das pessoas e não para aparecer, mas porque ela amava cuidar das pessoas. Ela fazia porque ela tinha amor pelas pessoas. E ali vai falar que Dorcas, ela fica enferma. E as pessoas começam a ficar tristes com a sua enfermidade. Quando Dorcas fica enferma, alguém ouve dizer: opa, Pedro, aquele que é apóstolo de Jesus, aquele Jesus que esteve aqui na terra, que fazia milagre, que fazia cego enxergar, que fazia coxo andar, que fazia surdo ouvir, esse Pedro que é apóstolo desse Jesus, ele está lá em Jope, ele curou Enéas. Vamos chamar, manda chamar Pedro, porque ele pode curar Dorcas. Mandaram chamar Pedro para poder curar Dorcas. Só que nesse período que foi chamar Pedro, Dorcas veio a óbito. E agora? Mandaram chamar Pedro, não foi para fazer sepultamento. Mandaram chamar Pedro para poder curar, para evitar o sepultamento. Mas no período, acredito que talvez não fosse tão longe a cidade, mas nesse período, Pedro chega, Dorcas já tinha morrido. E as pessoas ali começam a chorar, ficaram tristes, porque Dorcas era muito querida naquela cidade. E Pedro, quando chega, vê as pessoas chorando, e Pedro entra ali na casa de Dorcas. E Pedro ali, quando vê as pessoas chorando, ele chega e pede as pessoas para poder se retirar ali do quarto e para outro cômodo. Talvez, aos olhos humanos, pareça que Pedro estava sendo rude, mandando as pessoas ir para outro cômodo. Mas é porque Pedro não estava querendo ser rude, mas é porque ele precisava entrar em contato com o Senhor, para que o Senhor pudesse operar o milagre ali. E ali Pedro entra. Diz a palavra que ele dobra o seu joelho, e ele entra em contato com o Senhor, e ele pede ao Senhor para ressuscitar Dorcas. E Dorcas ali ele torna a viver. E ali opera o milagre. Pedro, depois que foi transformado, ele deixou morrer o rei Uzias. Ele deixou morrer a sua atitude explosiva, o seu temperamento forte. Ele deixou a palavra de Jesus entrar no seu ser para transformar. E quando a palavra de Jesus transformou a sua vida, ele passou a ser um instrumento de Deus por onde ele passava. E algo tremendo que me chama a atenção dessa passagem de Dorcas também, é que as pessoas, quando entravam ali, entravam trazendo as túnicas e as vestes que Dorcas fez quando estava viva, antes de falecer. E ali o Senhor ele me faz muito refletir nessa passagem, que essa passagem ela nos traz uma pergunta para refletir, uma pergunta sem ter pergunta no texto. Aquelas túnicas era uma forma de lembrar quem Dorcas foi antes de morrer. Era uma lembrança. E o Espírito Santo, dentro dessa passagem, me faz lembrar. Ali, as túnicas foi uma lembrança de lembrar quem Dorcas foi antes de morrer. Aí nos faz refletir. Quando nós partirmos, quando o Senhor nos chamar, qual o legado que nós vamos deixar para essa geração? Qual o legado que nós vamos deixar para a nossa família? Para a nossa geração, para quem ficar? Porque o Senhor ele pode arrebatar a sua igreja hoje. Esse microfone pode cair da minha mão e o Senhor nos levar ao encontro do Senhor. Mas Ele pode colher a Tainã, Ele pode colher a cada um individual, assim como Ele tem colhido muitos, principalmente na pandemia que teve aí. E esse dia chegar, se o Senhor nos chamar, qual vai ser o nosso legado? Como as pessoas vão lembrar de nós? Será que as pessoas vão chorar, assim como foi ali quando Dorcas partiu? Será que as pessoas, como lembrou de Dorcas, vão lembrar, não, fulano, aquela irmã ali, aquele pastor, aquela missionária, aquele irmão era uma mulher de Deus, aquele irmão era um homem de Deus, aquele ali por onde passava, tinha testemunho de servo de Deus, por onde ele passava, ele fazia a obra de Jesus, por onde ele passava, ele curava, ele
Quinta-feira, porque lá onde eu congrego é quinta-feira. Você não vem aqui porque é uma manhã de sábado e porque você tem um compromisso de vir consagrar a sua vida. Você não vem aqui porque a pastora te convidou. Você não vem aqui por um irmão que te convidou. Mas você vem aqui porque o Espírito Santo marcou essa manhã de sábado do dia 8 para você receber do céu. O Espírito Santo te trouxe aqui para que você possa receber em seus lábios o toque do Senhor de forma sobrenatural, para que o rei Uzia venha morrer, para que as atitudes que possam nos atrapalhar de receber o toque do Senhor venha morrer, para que nada possa nos impedir de ver a glória de Deus, porque quando nós vemos a glória de Deus, quando nós contemplamos a glória de Deus, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Já posso imaginar se Isaías era conhecido como um profeta que pregava a verdade, que vivia a verdade. Pense como ele passou a ser conhecido depois que ele recebeu o toque do Senhor. A sua vida foi diferente. A sua vida foi diferente e já foi falado nessa manhã. Já foi falado nessa manhã sobre receber o toque de Deus. Já usou a pastora de forma linda, aonde ela falou que ela passou a madrugada orando. O Senhor não deixou ela dormir, passou ela orando. O Senhor nessa madrugada despertou ela, tocou nos lábios dela de forma diferente. Ela foi a primeira a receber o toque de Deus para poder profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Então, meus irmãos, receba o toque do Senhor. Receba a graça do Senhor nessa manhã, para deixar um legado de bênção para essa geração, para deixar um legado para o teu filho, para o teu neto, para os teus vizinhos, para poder os teus vizinhos te reconhecer como alguém que recebeu o toque do Senhor. Com a permissão da nossa pastora, peço que a igreja se coloque de pé. Eu quero estar finalizando essa mensagem orando pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Receber o toque do Senhor. Para receber o toque do Senhor, como eu já falei, é preciso uma vida de renúncia. É preciso, muitas das vezes, abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E é difícil. Vida de renúncia é difícil, dói. Porque renúncia que não dói, não é renúncia. Se não dói, se é fácil de abrir mão, não é renúncia, não é sacrifício. E para entrar no céu, o reino dos céus não é tomada a força, mas não é a força do nosso braço. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra as doses espirituais. E eu quero estar orando pela tua vida. Eu não sei a guerra talvez que você enfrentou, a guerra espiritual, a batalha espiritual que você tem enfrentado para chegar até aqui. Eu não sei qual a guerra que você tem enfrentado para poder estar na casa do Senhor. Talvez você tenha enfrentado, é uma luta constante. Sabemos que para servir ao Senhor há uma luta constante entre carne e espírito. Quando a gente... Se a carne é alimentada, a carne prevalece. E cada vez que a gente alimenta o Espírito fica forte. E a gente consegue. A gente alimenta o Espírito e recebe o toque do Senhor para morar no reino dos céus. Vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Senhor amado, nós te louvamos, Pai amado, por essa manhã que nos preparou o Senhor, essa manhã que o Senhor preparou, reservou, Senhor amado, carimbou essa manhã para que nós pudéssemos receber o teu toque de forma diferente, ó Pai. O Senhor preparou essa manhã para palestrar conosco, para nos encher da tua presença. Pai amado, tem pessoas aqui que têm enfrentado batalhas. Tem pessoas aqui que têm chorado, Pai amado, a noite inteira. Tem pessoas aqui que só o Senhor conhece as lutas.
Mas como diz a tua palavra, ainda que possamos chorar a noite inteira, mas pela manhã a vitória vem. Não deixa, Pai amado, o teu filho e a tua filha desanimar. Ainda que esteja chorando a noite inteira, dá graça para que ela possa permanecer em oração, para que ele possa permanecer nesse propósito, porque pela manhã a alegria vem, pela manhã a resposta vem, pela manhã vem a vitória, que nós possamos permanecer firmes, porque quem permanece recebe o teu toque, o toque sobrenatural, aonde vamos reconhecer que somos dependentes, aonde vamos reconhecer que somos de impuros lábios, mas o Senhor é perfeito. Tu és o Deus que nos enche da tua presença, tu és o Deus que nos fortalece, Pai amado, a cada manhã. Deus, toma a vida de cada um, enche da tua presença, reveste a cada um com a armadura celestial, calça nessa manhã com o calçado do Evangelho, coloque em nossas mãos a espada do Espírito e nos ajuda a manejar em tempo e fora de tempo, ó Pai. Guarda, Senhor amado, nossos corações, blinda nossas mentes, firma os nossos passos, ó Deus. Não deixa que possamos desanimar no meio do caminho. Não deixa que nada possa nos tirar, Senhor amado, o foco de morar contigo. Porque já está tudo preparado. Olho não viu, ouvido não ouviu o que o Senhor tem preparado para a tua noiva. O Senhor está preparando algo tremendo, ó Pai. Então, quando a tua igreja pensar em desanimar, quando o teu povo pensar em fraquejar, quando o teu povo achar que não vai suportar, que pois como Isaías descreveu, que possamos se lembrar da cruz que o Senhor carregou por nós e em nosso lugar. Que possamos lembrar de cada chicotada, de cada açoite que machucou o teu rosto, a ponto das pessoas virarem o rosto, de tão machucado que o Senhor foi por nós. Como Isaías descreveu, começou fazendo uma pergunta: quem deu crédito a essa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Que nós possamos ser esse povo que dá crédito a essa pregação, que nós possamos ser o povo que manifesta o teu braço, que nós possamos ser esse povo que está recebendo e recebe dia após dia o teu toque em nossos lábios e deixando a tua palavra nos transformar e nos avivar, Senhor, como o Abacuque, Pai amado, clamou: aviva a tua obra com o passar dos anos, aviva o teu povo, Senhor amado. Assim também eu te peço, aviva a tua obra, aviva o teu povo, nos aviva, Senhor, um avivamento de dentro para fora, a cada dia, Pai, para que possamos permanecer fiel até o fim, porque não importa como começamos a caminhada, mas como nós vamos terminar, porque o segredo é a permanência, pois aquele que permanecer fiel até o fim, receberá a coroa de glória. Não é para quem parou no meio do caminho, não é para quem deixou a cruz no meio do caminho, mas é para quem permanecer até o fim, que vai desfrutar do que o Senhor tem para nós. E assim eu te louvo por essa palavra, eu te louvo por essa manhã e te agradeço por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. E essa é a grande oportunidade, em nome de Jesus.